Oi, eu sou o Bruno Trajano, bem-vindo a mais um Conversa Essa, o seu podcast semanal agora pra você, arama rapaz. Eu sou o Bruno Trajano, direto do interiorzinho do Ceará. Estou aqui trazendo mais um conteúdo bacaninha pra você. E olha só, hoje, polêmica, hein? Não tem como não falar de polêmica, pois sou polemicista. Você que já ouviu eu lá no Sessão Aleatória, viu que eu adoro falar sobre essas coisinhas polêmicas. E você também que acompanha outros projetos que eu faço parte, você sabe que... Aliás, não posso dizer que eu faço parte, né? Eu sou convidado de vez em quando, aí eu apareço lá. Inclusive, um beijo pro pessoal da Sessão Aleatória, pessoal do podcast de garagem, Angerson, Fora do Meio. Um abraço pra vocês, tá bom? Mas, a introdução tá longa demais, simbora, que hoje tem episódio de notícias fofoquinhas, polemiquinhas. Bora! Lembrando que o Conversa Essa é um podcast totalmente independente e ele depende muito do seu apoio. Você que está aí do outro lado precisa comentar, curtir, compartilhar, apoiar com Pix, apoiar com donação, donate, doação, apoiar da sua maneira. É muito importante para que o projeto continue vivo. Se você, por algum acaso, gosta desse conteúdo, vai lá, manda uma mensagem, manda um comentário, manda um Pix. Estou aqui para manter esse conteúdo vivo, preciso da sua colaboração também. Simbora começar! E sim, Salabim, gente do céu. Olha só, trago pra vocês uma notícia quentíssima que essa acabou de estourar e eu não sei se vocês sabem o suficiente sobre ela, mas qual é a questão? Eu vou até ler a manchete. A atriz Luna em Harry Potter defende J.K. Rowling de novo após comentários transfóbicos. Sim, a J.K. Rowling não para nunca e agora a gente tem em defesa dela a Evanna Lynch, que foi a Luna Lovegood. Caso você não lembre, a Luna Lovegood foi aquela a personagem que era louquinha, tipo, olhe pra mim como eu sou louquinha, eu, sei lá, vejo gente morta, essas coisas. Tô lembrando agora dela? Ela que parecia que ela tinha um crush no Harry Potter e ela era toda bobinha, toda das trevas, toda emo e ao mesmo tempo toda fofinha lá na série do Harry Potter, nos filmes do Harry Potter. Bem, o que acontece? Trazendo a notícia em si pra vocês. A Evanna Lynch, né, que é a atriz, ela recentemente deu uma entrevista pra... Eu quero só confirmar se foi pro The Wire, mas eu acho que foi pro The Wire. E ela falou que... eu vou até ler aqui, né, ó. A Evanna Lynch já tinha defendido a J.K. Rowling lá na época da primeira polêmica, da primeira vez que estourou, né, a grande questão da própria J.K. Rowling, que tudo que aconteceu com a J.K. Rowling iniciou com os tweets que ela mandou, né, mas eu vou chegar lá daqui a pouco. Na questão é que a Evanna Lynch recentemente, né, agora, essa semana eu acho, ela deu uma entrevista e ela falou o seguinte: eu apenas senti que a personagem dela sempre defendeu os membros mais vulneráveis da sociedade. O problema é que há um desacordo sobre quem é o mais vulnerável. Eu gostaria que as pessoas apenas lhe dessem mais graça e a ouvissem. Essa é uma tradução livre que eu tô tirando da revista Rolling Stone. Eles fizeram um artigo sobre isso. Qual é o ponto principal aqui? A J.K. Rowling fez os tweets na época, falou as paradas que ela falou, né? E a Evanna Lynch na época também defendeu. Ela falou o seguinte: acho irresponsável discutir um assunto tão delicado no Twitter, por meio de pensamentos fragmentados, e gostaria que a Jo, J.K. Rowling, não fizesse isso. Dito isto, como amiga e admiradora da Jo, não consigo esquecer a pessoa generosa e amorosa que ela é. Isso foi o que a Evanna Lynch escreveu na época, lá, da primeira vez que a J.K. Rowling falou merda e a Evanna Lynch saiu em defesa. Qual é o ponto principal aqui? A Evanna Lynch, ela veio na entrevista falar sobre como ela, na época, meio que passou o pano porque ela não achava razoável comentar, ter discussões tão sérias no Twitter, que as pessoas estavam levando muito a sério, pipipipopopó. E agora, nessa entrevista recente, ela veio dizer que ela acha que a J.K. Rowling é uma pessoa maravilhosa, que a J.K. Rowling é uma pessoa extremamente generosa, caridosa, que sempre defendeu causas boas e positivas e que ela só está sendo mal entendida e que as pessoas deveriam parar de ser más e começar a abraçar J.K. Rowling como uma pessoa maravilhosa que ela é. Sendo muito sincero, a maneira que ela conta, né, pra quem não sabe, né, vou comentar aqui, foi comentado nos artigos tanto em inglês quanto em português, que a Evanna Lynch, ela se tornou próxima da J.K. Rowling quando ela tinha uns 11 anos, que no caso ela sofria com, eu não lembro agora se era anorexia ou bulimia, mas ela sofria com transtorno
alimentar, e ela mandou uma carta pra J.K. Rowling, a J.K. Rowling começou a se corresponder com ela através das cartas, e isso fez com que as duas se tornassem muito próximas, e Evanna Lynch desenvolveu esse apego, apreço, enfim, enorme pela figura da J.K. Rowling. Sinceramente, eu acho que isso já é um problema, e eu vou tentar explicar por quê. Não que seja um problema ela, enfim, ter esse relacionamento de amizade com a J.K. Rowling. Mas eu sinto que ela tá num local onde ela colocou a J.K. Rowling num pedestal tão alto, tão grande, tipo, essa pessoa aqui me salvou, eu só entrei no filme por causa dela. Eu tava quase morrendo, eu tava vivendo uma situação, mas a J.K. Rowling, sendo essa pessoa, escritora famosa, maravilhosa, ela tirou um tempo pra me ouvir, pra me ajudar e me ajudou sempre. Então essas pessoas, que não foi só ela, tá? Vou chegar lá ainda. Mas Evanna Lynch, principalmente, está com um discurso muito do tipo, ei, não atirem pedra no meu salvador, ela é maravilhosa, tá entendendo? Então, tipo, eu sinto que não quero estar sendo maldoso com esse comentário, com essa ideia, com essa visão, mas eu sinto que tá vindo muito desse lugar do tipo, ela tem um carinho tão grande que ela se deixou cegar por esse amor incondicional que ela tem pela J.K. Rowling, né? Essa dívida, de alguma maneira, que ela tem pela J.K. Rowling. E isso meio que prejudica, porque quando ela vem comentar, ela fala que ela mesma não entende muito, e ela solta uma frase do tipo, eu acho que os dois lados têm as suas razões, os dois lados estão certos de alguma maneira, só precisam se ouvir. E não é por aí, né, cara? Quando você vê uma situação tão problemática que é os discursos e as causas e as coisas que a J.K. Rowling começou a apoiar, isso não é mais uma questão tipo, os dois lados estão sendo extremistas. É muito mais um lado tipo, eu vou fechar os olhos porque eu gosto dessa pessoa. Se tivesse alguém que gostasse do outro lado, aí eu ia estar defendendo o outro lado. Sabe, virou mais uma questão disso, que é justamente o que a Evanna Lynch não queria que fosse. Ela acabou transformando, sabe? E isso é complicado. E vale mencionar que, como eu falei, não é só a Evanna Lynch que defende, não. A Helena Bonham Carter, sim, exatamente, a Bellatrix Lestrange é uma grande. Helena Bonham Carter, que é uma atriz muito... Sim, sempre gostei muito dos trabalhos dela. Agora estou mudando bastante minha opinião. Ela defendeu a J.K. Rowling. Ela disse que achava ridículo a maneira que a J.K. Rowling estava sendo tratada e era uma caça às bruxas, né? Por assim dizer. O ator que faz o Voldemort também defendeu, entre outras pessoas, dizendo que era, enfim, um linchamento virtual, que era abuso, que era bullying contra a J.K. Rowling. E, obviamente, vocês sabem que outros atores da saga Harry Potter, no caso, defenderam a causa trans, principalmente, e ficaram apoiando e se distanciando dessas falas da J.K. Rowling. Mas um dos fatos principais, que não tem como negar, é que existe uma parte do elenco que, de novo, eu sinto que eles estão se colocando num local de tipo, eu devo a minha carreira a essa mulher, eu devo o meu dinheiro, eu devo a minha fama a essa mulher, tenho que defender ela, porque ela foi muito boa comigo. E você se esconder nessa ideia de que se a pessoa foi boa comigo, ela não pode ser má com ninguém, não dá, cara, tá entendendo? Não dá. Eu já tive amigos e eu já fui essa pessoa. Tipo, as pessoas que eu amo 100%. As pessoas que eu não gosto, eu vou, infelizmente, desconsiderar. Vou achar que essas pessoas, tipo, não influenciam nada na minha vida. O que eu quero dizer é que eu sinto, às vezes, que é um pouco isso que acontece com esses atores, especificamente da saga. Eles estão tão cegos em gratidão, em devoção, em tentando pagar de volta, né, seja lá o que for que a J.K. Rowling deu pra eles, que eles não conseguem entender que o que ela falou foi errado, continua sendo errado e ela tá enganada. Você não aceita que a pessoa pode estar enganada, entende? Mas o que acontece? A polêmica da J.K. Rowling, caso você não saiba, duvido que você não saiba, mas caso você não saiba, não conheça, não entenda, lá em 2020, a J.K. Rowling começou a fazer vários tweets, publicar nas redes sociais, no caso no Twitter, algumas questões, e em alguma delas, né, tipo, um dos tweets que ela falou, ela mandou algo mais ou menos assim, deixa eu só ler pra vocês. Eu vou ler um pedaço da matéria do jornal do Estado de Minas, que diz o seguinte: as polêmicas ao redor de J.K. Rowling tiveram início em 2020, quando a autora de Harry Potter postou uma série de tweets que foram criticados pelos fãs pelo conteúdo transfóbico. Em uma das primeiras postagens, ela critica o uso do termo pessoas que menstruam, indicando que o certo seria usar a palavra mulheres. Depois continua: se o sexo não é real, não há atração pelo mesmo sexo. Se o sexo não é real, a realidade vivida pelas mulheres globalmente é apagada. Escreveu J.K. Rowling em 6 de junho de 2020. Na mesma época, ela postou: conheço e amo pessoas trans, mas apagar o conceito de sexo remove a capacidade de muito de discutir suas vidas de maneira significativa. Não é ódio falar a verdade. Então,
Essas falas em si são muito problemáticas, sim. São carregadas de ignorância, literalmente, no sentido literal da palavra, ignorância. Tipo, ela não sabe do que ela tá falando. E eu até, pesquisei um pouco pra falar sobre isso, pra trazer esse assunto. E eu acho ela relevante por 2 motivos. Primeiro porque, de novo, essa polêmica surgiu novamente e ela já tava borbulhando porque saiu um novo jogo de Harry Potter. E esse jogo, enfim, estourou, fenômeno de vendas. Todos os streamers, todos os criadores de conteúdo, dessa área do entretenimento começaram a divulgar o jogo, querendo ou não, esse dinheiro vai pra ela e ela apoia causas contra pessoas trans. E isso por si só é problemático. E a própria história do jogo traz problemas, Tipo, eu não vou entrar muito nesse caso, que precisaria trazer alguém que entende mais de games pra gente falar sobre isso, mas a própria história do jogo tem problemas, tem... como é que eu vou dizer, alusões e analogias à escravidão que são tratadas de maneira como se fosse ok, sabe? Tipo, no universo de Harry Potter, tipo, você pega lá a galera que são os elfos, Tipo, a questão do Dobby. É ok você escravizar uma criatura, tipo, literalmente é ok, sabe? Enfim, continuemos. O fato é, eu até me perdi no que eu tava falando, Aquela pessoa que fica se empolgando e esquece o que tá falando. O fato é, já tava vindo um borbulhar de assuntos relacionados a J.K. Rowling, e isso surgiu de novo agora com a atriz da Luna, a Evanna Lynch, é isso mesmo? Vim à tona para defender a J.K. Rowling. Isso abre espaço para esse tipo de comportamento ser espalhado pela internet. O que eu quero dizer com isso? Querendo ou não, pessoas que são transfóbicas, pessoas que são homofóbicas, elas vão aproveitar essas figuras como a J.K. Rowling, nesse caso como a própria Evanna Lynch, para embasar os seus discursos preconceituosos. Por isso é tão ruim que alguém que tem o status da J.K. Rowling falar essas coisas. Tipo, ninguém tá chegando... Tipo, as pessoas alegam que, tipo assim, vocês estão querendo cortar a liberdade dela de falar as coisas. E não é sobre isso, é você ter responsabilidade sobre a plataforma que você tá usando. Alguém tão grande quanto ela chega e fala que não existe isso de pessoas que menstruam. Só mulheres menstruam. Você tá invisibilizando e apagando toda uma galera de pessoas trans, não binárias, intersexo? Enfim, toda uma galera com isso. Então, tipo, é muito problemático essa pessoa falar isso. Por quê? Porque ao falar isso, outras pessoas vão dizer, tá vendo? Ela é a mulher mais rica do mundo, ela tem um negócio milionário, e ela sabe do que ela fala. Portanto, se ela falou, eu estou correto em ter aqui a minha opinião preconceituosa. Entendeu como é que funciona? Infelizmente, é assim que funciona. Essa é a grande questão. E aí, trago pra vocês a nossa própria J.K. Rowling aqui do Brasil. Não, brincadeira, eu não posso falar isso. Mas o fato é, eu queria linkar essa discussão da J.K. Rowling para uma discussão que aconteceu no próprio movimento negro ano passado, e eu sinto que quase ninguém deu tanta atenção a isso, e infelizmente aconteceu com a Djamila Ribeiro. Sim, a Djamila Ribeiro, que ela é tão conhecida, tão, como é que eu vou dizer? Eu não quero dizer endeusada, mas eu realmente acho que ela sempre foi uma figura de liderança e uma figura importante. Ela fez o pequeno manual antirracista que estourou e foi muito utilizado e popularizado pra gente falar da causa negra, e por aí vai. E a Djamila Ribeiro, ano passado, ela publicou uma coluna dela no artigo deixa eu lembrar se foi, acho que foi na Folha de São Paulo. Ela postou um texto intitulado "Nós, mulheres, não somos apenas pessoas que menstruam". E ao longo de todo o texto, ela fala o quanto ela se sente incomodada com o termo pessoas que menstruam, e que isso apaga ela, a luta feminina, a luta das mulheres, isso apaga ela, isso ofende ela, esse termo pessoas que menstruam não é bom, não deveria ser usado, não deveria estar sendo... Enfim, ou seja, é a mesma coisa que, infelizmente, é praticamente a mesma coisa que a J.K. Rowling falou. E, de novo, vindo de uma pessoa tão relevante, tão importante, num status tão de visibilidade e respeito, que é o caso da Djamila Ribeiro, e lá, era o caso da J.K. Rowling. Ela até fala, eu tô lendo mais uma vez o artigo do jornal Estado de Minas, que fala o seguinte... Isso é um trecho da coluna da Djamila, abre aspas. "Confesso que me senti profundamente incomodada, tanto como mulher, quanto como teórica feminista. Como mulher, me perturba o fato de sermos restringidos às nossas funções biológicas, como se não fôssemos seres humanos completos, seres sociais e sujeitos políticos." Então vamos lá.
quando ela fala isso, ela tá dizendo o quanto incomodada ela tá de que usem o termo pessoas que menstruam, porque está associando a biologia e tá diminuindo e restringindo a pauta feminista, certo? E não podia estar mais equivocado, né? Mais uma vez, eu dei uma estudada sobre isso, dei uma pesquisada. Vou indicar alguns conteúdos para você consumir também e se educar um pouco sobre isso, que eu acho que vale muito a pena. Mas foi até mostrado aqui, mais uma vez, no artigo do Estado de Minas, em que o que acontece? Uma galera aproveitou, né? Isso foi ano passado, mais uma vez, dezembro de 2022. E uma galera aproveitou essa, entre aspas, brecha para discutir o assunto e para propagar ainda mais preconceito. Então teve alguns tweets que diziam o seguinte, vamos lá, uma pessoa, um arroba no Twitter falou o seguinte, abre aspas, o texto da Djamila Ribeiro é muito bem escrito, provocativo e bem argumentado. Reduzi-la a um discurso transfóbico é raso, acusá-la de ser uma pessoa transfóbica é injusta e covarde, essa é a tática dos polemistas, preferem desqualificar o outro ao invés de contra-argumentar. E infelizmente, o texto da Djamila não é tão bom assim, mas o status dela é algo tão poderoso, por assim dizer, que faz com que as pessoas só aceitem isso que ela falou para corroborar com a própria opinião preconceituosa que a pessoa tem, ou a ignorância que ela tem. E tem outra pessoa que comentou, mais uma vez aproveitando a fala da Djamila, e disse o seguinte, tô lendo mais uma vez um tweet de uma pessoa, não vou citar os arrobas, mas o tweet foi o seguinte: amanheço extremamente feliz pela Djamila Ribeiro dizer o óbvio. Não existe pessoa que menstrua. O nome é mulher. Não existe mulher cis. Existe mulher. Mulher não é um sentimento ou estado de espírito. É uma construção social definida e alinhada à biologia. Ou seja, é exatamente o que eu falei. A galera se aproveita dessa brecha e se aproveita do status e do respeito que alguém como a Djamila tem para divulgar e para propagar o próprio preconceito, a própria ignorância, a própria falas ruins e erradas, tá entendendo? E isso é muito ruim, isso é muito problemático. Eu vou trazer agora um conteúdo lá do Meteoro Brasil, onde teve um corte muito interessante que foi... Eles fizeram todo um vídeo, tem 22 minutos o vídeo, mas só 20 minutinhos ali pra você assistir, que tá intitulado Djamila se desentende com homens trans, você encontra no canal do Meteoro, e ao longo de todo o vídeo eles comentam e explicam por que é ignorância quando as pessoas falam isso, e aí eu tô dizendo pessoas, no caso da Djamila, no caso de J.K. Rowling, e as pessoas que apoiam nessas duas falas, que é o seguinte, o termo pessoas que menstruam tá sendo usado para englobar, para trazer para discussão mais pessoas que se enquadram dentro deste tópico. E não o contrário, não é para reduzir, não é para excluir, não é para minimizar a luta de mulheres, muito pelo contrário. É para trazer à discussão e a esse tópico mais pessoas que passam pela mesma situação. E aí vocês perguntam, mas Bruno, como assim? Existem pessoas além das mulheres que passam por menstruação, que passam por outras questões do corpo da mulher? Sim, existe. Então vamos lá. Homens trans, eles menstruam, eles podem gestar, eles têm as mamas. Então, todas essas questões que a gente estava discutindo até então, que a gente diz que são coisas de mulher, entre aspas, também se aplica a homens trans, também se aplica a pessoas não binárias. Então, é isso que a gente está se referindo, que a gente tanto fala quando a gente está falando sobre o termo pessoas que menstruam. Pessoas que menstruam, mais uma vez, inclui pessoas não binárias, mulheres cis, homens trans e pessoas intersexo. E é isso que se fala. Ah, Bruno, mas por que tem que falar isso? Porque quando a gente vai discutir a acessibilidade para pessoas que menstruam, você precisa que a acessibilidade e o acesso à saúde e a direitos venha para todas essas pessoas. E o exemplo que eles usam no vídeo, eu vou repetir aqui de maneira mais rápida, e eu aconselho você a depois ir lá ouvir o vídeo, é o seguinte: se um homem trans que menstrua, que tem as mamas e que pode gestar, vai lá e ele já fez toda a transição, já tem todos os seus documentos no masculino e tudo, e ele vai procurar acesso à saúde. E lá no acesso à saúde, no plano de saúde, ou então no serviço básico, tá lá dizendo que, olha, como você é homem, você vai ter acesso ao plano voltado para homens. Você não vai ter acesso a saúde menstrual, você não vai ter acesso à obstetrícia, você não vai ter acesso a exame de câncer de mama, por assim dizer. Por quê? Porque na identidade dele lá tá como homem, e homem não precisa disso. Ou seja, você tá negando o direito à saúde a uma pessoa que precisa desses direitos, que precisa desse acesso. Por quê?
Aí, de novo, se você só tratar e você começar a usar o termo pessoas que menstruam para incluir todas essas pessoas, a coisa muda de figura. Tá entendendo? Assim como o termo mulher não tá falando só sobre a pessoa que, tipo, mulher não é um sinônimo pra pessoa que menstrua. Porque existem mulheres trans que não vão menstruar, existem mulheres cis que não menstruam. Existe, isso acontece, isso existe no mundo. Então, é essa questão, essa discussão que essas pessoas parecem que não estão enxergando, elas não conseguem ver que ao usar esse termo e ao trazer a pautas da transexualidade, espero que eu esteja usando o termo certo, pautas da transexualidade, da não binariedade e por aí vai, essas pautas precisam ser discutidas para que mais pessoas sejam incluídas no dia a dia social e nas políticas públicas. O que a gente está falando, o que a gente prega quando a gente discute esses termos é políticas públicas. Recentemente eu tive um diálogo com uma pessoa e a gente falou um pouco sobre isso, tipo, a pessoa falou, não sei se eu concordo com o termo usar a linguagem neutra em situações de eventos ou situações de documentação. E eu falei, tá, se essa é uma forma de inclusão e não vai ferir de maneira alguma ninguém e vai ser simplesmente uma maneira de incluir mais pessoas na conversa e trazer mais luz para esse assunto, por que isso te incomoda? Por que é um incômodo? Aí a pessoa ficou tipo, não sei, eu acho feio, eu acho que não é correto, não tá dentro da linguagem. A linguagem muda. A linguagem tá em constante evolução. O que é tão feio, o que é tão incorreto? Tipo, com uma canetada você passa a dizer o que é correto e o que é errado. Então, tipo, é esse incômodo que as pessoas parecem não entender de onde vem que gera essas questões. As pessoas não entendem o básico de que a discussão vamos incluir, vamos trazer para a conversa, vamos colocar dentro todo mundo do mesmo ambiente para que todos possam ter direitos e acessos, para que isso seja discutido e que isso seja cada vez mais pensado, normalizado, por assim dizer. Não sei se é exatamente isso que a palavra que eu estou buscando, mas é indo por esse caminho, um caminho onde você pode trazer esses temas e esses termos para que você possa incluir ao invés de permanecer excluindo. Sei que foi polêmico, sei que foi muito conteúdo vindo de uma fofoquinha e que explodiu nisso tudo, mas eu espero que seja até um assunto curioso pra você trazer à tona. Eu sei que muita gente fica tipo, a JK foi transfóbica, por que ela foi transfóbica? E a gente para aí na discussão, tipo, ela foi e acabou. E eu sei que muitas pessoas não vão a fundo nesse tema porque sabem que é exaustivo, sabem que é cansativo, mas tá aqui, em 20 minutinhos te trouxe um básico, já vai te ajudar a entender mais, a saber mais, a se posicionar melhor sobre esses assuntos, não é bacana? Então tá aí. Eu vou encerrar aqui o episódio de hoje, eu ia trazer mais algumas fofoquinhas polêmicas, mas o episódio já tá ficando um pouco longo e eu quero que você tenha tempo de ouvir e não se sinta cansado, não se sinta estressado. Mas quem sabe sai um episódio extra na próxima semana com 2 episódios, não sei. Depende, sabe de quem? Depende de você. Então, vem comigo ainda. Vai lá no Instagram, @conversaessa, deixa o seu comentário, deixa a sua curtida, compartilha. Quer ajudar financeiramente? Manda um Pix. Tem o Pix na descrição, tem um Pix em todas as descrições. Tem o PicPay não, tem o PayPal. Tem o PayPal agora no link da bio e você pode mandar. O PayPal aceita transações internacionais de todas as localidades. Você pode estar na China me ouvindo agora, se bem que na China não, né? Você pode estar. Mas se você estiver, é legal também. Enfim, você pode estar onde você estiver, que o PayPal aceita também a sua doação. E você ajuda a manter a Conversa Essa vivo. Gente, eu vou tentar depois fazer um episódio só sobre perrengues atuais que eu estou passando, que é entretenimento e não sofrimento pra vocês. Mas sério, brincadeiras à parte, sou muito grato por ter você aí do outro lado. Comenta, só um comentário já vai fazer o meu dia completamente diferente. Então, espero que você tenha curtido. Se eu errei em alguma coisa, se eu não soube me explicar em alguma coisa, por favor, manda sua mensagem. Estou aqui para manter essa conversa fluindo, tá bom? Um cheiro no olho, aproveita a sua semana, beba muita água, tchau, tchau. E me deixa só. São postas por aqueles que se dizem meus amigos. No final mostram as garras e se fazem inimigos. Não fazem.